Em Campina Grande, no agreste da Paraíba, existia um bairro chamado Monte Castelo, um lugar simples, de ruas estreitas e casas coladas umas nas outras, onde todo mundo se conhecia e qualquer cochicho virava notícia antes do pôr do sol. Foi lá que Luciana viveu a maior parte da sua vida. Uma mulher de coração manso, costureira por vocação, mãe dedicada e esposa fiel. Ela acreditava que amor era coisa de se cuidar, de se insistir, de se perdoar. Mas o tempo mostrou que, às vezes, o amor que a gente entrega vira a arma que o outro usa contra a gente. Marcelo, seu marido, era pedreiro, homem conhecido na vizinhança por ser trabalhador e bom de serviço. Construiu metade das casas daquele bairro, mas dentro da sua própria casa só sabia destruir. Eles estavam juntos havia 15 anos. Casaram cedo, quando Luciana tinha apenas 19. No começo, ele era carinhoso, fazia promessas de futuro, dizia que ela era a mulher da vida dele. Mas bastou o tempo passar e os sonhos dela começarem a tomar forma, que ele mostrou quem realmente era. Marcelo era explosivo, possessivo e, quando bebia, virava outro homem. O primeiro tapa veio numa noite de junho de 2011. Luciana chegou atrasada do trabalho e ele a esperava na varanda com um copo de cachaça na mão. Disse que ela estava dando motivo na rua. Ela tentou se explicar, mas o ciúme dele era como gasolina. Bastava uma faísca. Ele a empurrou contra a parede e o barulho foi tão alto que a vizinha correu para ver o que era. No outro dia, Luciana apareceu com o olho roxo e disse que havia caído da escada. A partir dali, o silêncio virou o escudo que ela usava para sobreviver. Nos anos seguintes, as agressões se tornaram rotina. Em 2013, Marcelo quebrou o braço de Luciana durante uma discussão, porque ela queria visitar a mãe em outra cidade. Ele dizia que mulher dele não tinha que andar sozinha, que o lugar dela era dentro de casa. E ela acreditava, ou talvez tivesse medo demais para contestar. Foi só em 2018, quando Luciana descobriu um caroço no seio esquerdo, que a vida começou a se partir de vez. O diagnóstico foi cruel, câncer de mama em estágio avançado. Ela teve que começar o tratamento em João Pessoa, indo e voltando para Campina Grande a cada 2 semanas. No começo, Marcelo até fingia se preocupar, mas era apenas fachada. Dizia aos vizinhos que estava cuidando da esposa, que Deus estava no controle, mas dentro de casa mal olhava para ela. Em março de 2020, quando o mundo parou por causa da pandemia, Luciana foi internada de vez. A quimioterapia a deixava fraca demais e ela não conseguia mais cuidar de si. Foi nesse período que Marcelo mostrou o que sempre teve de mais podre dentro dele. Ele achou que Luciana não sairia viva do hospital. Começou a beber ainda mais e foi quando conheceu Priscila, uma jovem de 23 anos que morava nas redondezas e às vezes vendia marmitas para os trabalhadores da construção. Bonita, de fala solta e olhar perdido, ela via em Marcelo uma figura de proteção. Mal sabia o tipo de inferno que ele carregava por dentro. Com o tempo, Marcelo a levou para dentro da casa que ainda cheirava ao perfume e ao sofrimento de Luciana. Disse aos vizinhos que a esposa estava desenganada e que precisava seguir a vida. Enquanto isso, no hospital, Luciana lutava. Cada dia era uma guerra entre a dor e a esperança. Ela dizia às enfermeiras que precisava melhorar, que tinha que voltar para casa porque o marido não sabia cuidar das plantas, nem das roupas. Ela não fazia ideia de que já tinham arrancado suas raízes daquele lar. No final de agosto de 2020, uma vizinha mandou uma mensagem para ela, escondida. Disse: "Lu, tem uma moça morando na tua casa. Ela anda com as roupas do Marcelo e dorme na tua cama." O coração de Luciana parou por segundos. Ela sentiu mais dor do que todas as sessões de quimioterapia juntas. Aquela mensagem foi a cura e o veneno ao mesmo tempo. A partir dali, algo dentro dela mudou. Pela primeira vez em anos, Luciana sentiu raiva.
Não do destino nem da doença, mas de Marcelo. E foi essa raiva que a fez lutar. Em dezembro, contrariando todas as previsões médicas, Luciana recebeu alta. Fraca, careca, mas viva. Quando chegou a Campina Grande, percebeu que a casa que ela construiu com tanto sacrifício tinha sido transformada num cativeiro do próprio passado. Marcelo estava sentado na calçada, como se nada tivesse acontecido. E dentro da casa, Priscila assistia televisão, com um short curto e o olhar perdido. Quando Luciana entrou, o silêncio caiu como um trovão. Marcelo levantou, tentou justificar, disse que achou que ela não voltaria, que precisava de companhia. Priscila, sem saber o que fazer, saiu chorando. Foi a primeira vez que Luciana viu o medo nos olhos dele. Ela não gritou. Não fez escândalo, apenas pegou suas coisas, uma por uma, colocou dentro de uma mala e saiu. Foi morar com a irmã e prometeu a si mesma que nunca mais deixaria ninguém decidir o valor da sua vida. Mas Marcelo não aceitou a separação. Passou meses perseguindo, ligando, ameaçando. Em fevereiro de 2021, invadiu a casa da irmã dela e quebrou tudo que viu pela frente. Luciana registrou o boletim de ocorrência e, pela primeira vez, a justiça fez o mínimo, uma medida protetiva. Pouco tempo depois, Marcelo foi preso após agredir outra mulher, dessa vez a própria Priscila. O ciclo se repetiu, como se ele fosse incapaz de viver sem espalhar dor. Hoje, Luciana vive em paz, reconstruindo a vida aos poucos. Costura roupas, ajuda mulheres em situação de violência e aprendeu a se amar do jeito que sempre mereceu. Ela diz que o câncer foi o pior e o melhor que lhe aconteceu. Pior porque quase a matou, melhor porque matou o medo. E quando perguntam se ela se arrepende de ter amado Marcelo, Luciana responde com voz serena: "Eu me arrependo de ter acreditado que ele mudaria. Mas não me arrependo de ter sobrevivido, porque no fim das contas, o amor dela não a salvou. Foi a coragem. A mesma coragem que tantas mulheres ainda estão procurando dentro de si, esperando o momento certo para dizer: basta." Essa é a história de Luciana, uma mulher de Campina Grande que aprendeu da forma mais cruel possível que às vezes é preciso morrer por dentro para nascer de novo. Se você se identifica com essa história ou conhece alguém que está passando por uma situação parecida, saiba que existe ajuda. Ligue 180, a Central de Atendimento à Mulher. É um serviço gratuito, confidencial e funciona 24 horas por dia. Não se cale. Você não está sozinha. Compartilhe esse vídeo para que ninguém mais precise sofrer em silêncio, achando que o amor justifica a dor. A sua força pode salvar uma vida. Obrigado por assistir e até a próxima.